Vocês lembram disto? Ou não lembram? Não lembram? Mas eu lembro, pessoal. Foi exatamente aí, certo? Eu vou só dar uma recapitulada rapidinho da semana passada, porque eu acho que pelo jeito vocês estão um pouco travados, não estão lembrando muito bem. A gente começou na semana passada a falar e a trabalhar o imperialismo, certo? E eu expliquei para vocês, eu defini o que é o conceito do imperialismo, certo? Eu vou até escrever aqui no chat para caso vocês tenham se esquecido, ok? A gente já rememora a definição desse conceito, certo? O imperialismo, pessoal, para vocês verem como é simples, ele é uma fase do capitalismo, certo? Ele é uma fase do capitalismo que ocorreu entre mais ou menos 1850 até o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, certo? E a sua principal característica de existência é justamente o comportamento dos Estados-nações, certo? O comportamento do que a gente vai chamar de potências imperialistas. O que essas potências imperialistas procuraram? O que essas potências imperialistas botaram em prática? Elas recolonizaram ou procuraram regiões para colonizar e explorar essas regiões, certo? A exploração dessas regiões, ela estava ligado a dois pontos do capitalismo, dois pontos importantes, dois pontos base da existência do sistema capitalista enquanto modelo de sociedade, que é a necessidade de você buscar novas fontes de matéria-prima, certo? E aí a gente discutiu semana passada, inclusive, o que é matéria-prima, porque tem muita gente aí que sabe o nome, mas não associa o nome ao conceito, certo? E também a busca de novos mercados consumidores, certo? Então, fazendo um resumo da ópera aqui bem rápido antes da gente continuar, o imperialismo ele tem sentido, tem existência na busca das potências europeias, certo? Na África e na Ásia, por novos mercados consumidores e por novas fontes de matéria-prima. Beleza, tá de boa, vocês pegaram a visão, tá tranquilo isso? Tá tranquilo. Bom, espero que essa recapitulação tenha servido para a gente se reintroduzir nesse assunto, certo? E aí o quadro que a gente acabou, o nosso encontro da semana passada, é justamente um quadro, como está aí na imagem para vocês, fazendo um paralelo, certo? Entre o que foi digamos assim, o primeiro colonialismo que a gente teve no século XV, no século XIV, no século XV e no século XVI, que é o colonialismo que, inclusive, a gente, enquanto país, o Brasil entra enquanto região que foi colonizada nesse antigo modelo de sistema colonial. A gente vai ter a colonização das Américas dentro daí, certo? E aí vocês veem no quadro à esquerda da tela de vocês o modelo e um grande resumo de como foi esse antigo sistema colonial, né? As práticas mercantilistas,
ainda não era o capitalismo, certo? A gente não pode chamar o mercantilismo de capitalismo. É uma coisa muito importante para vocês irem percebendo, até porque o Enem, ele gosta de trabalhar com vocês esse jogo de palavras para que vocês errem questão por besteira, certo? Então, vocês têm que se ligar nisso. Ele ocorreu entre o século XV até mais ou menos o século XVIII, e aí a gente começou a ter independência, né, começou a ter uma luta pela independência dessas regiões. Ele predominou no continente americano, e aí todos vocês sabem disso. A gente vai ter o que a gente vai chamar de exclusivo colonial, que é o monopólio desses estados absolutistas sobre aquele território. E aí eu acho que o Egito deve ter trabalhado com vocês a parte onde, na relação Brasil e Portugal, por exemplo, Portugal era o único estado que podia comprar e vender da colônia brasileira, certo? Isso é o que a gente vai chamar de monopólio colonial ou de exclusivo colonial, certo? Significa a mesma coisa. E onde a gente tem também a exploração econômica, não altera muito o modo de produção da colônia. Então, o que isso significa? Isso significa que a cana-de-açúcar ou a exploração aurífera não alterou a vida dos seus colonos, certo? O que é um caso muito diferente quando vocês olham no quadro da direita, certo? Quando a gente está falando do neocolonialismo, quando a gente está falando dessa nova relação imperialista que vai ser estabelecida pelas potências europeias no século XIX, certo? O imperialismo ele é caracterizado por esses monopólios, pessoal, pelos monopólios capitalistas. Uma das principais características da segunda fase da Revolução Industrial são os monopólios e os trustes, certo? Eu perguntei na sexta passada e eu vou perguntar de novo. O que é um monopólio, pessoas? Me deem a definição desse conceito. Falem para mim a definição desse conceito, por favor. É quando uma única pessoa, empresa, detém total controle do comércio local. Perfeito, Ítalo, perfeito. A gente pode falar do comércio local ou a gente pode falar de uma área do mercado, beleza? Então, vamos pegar o exemplo da Coca. Vamos supor que a Coca compra a Pepsi, certo? Se a Coca comprar a Pepsi, a Coca ela vai passar a deter o monopólio dos refrigerantes no mundo. Entendem a ideia do monopólio, que ela pode ser numa região ou pode ser por um produto também ou uma área do mercado econômico? A gente pode ter monopólios dessas duas formas, beleza? E muito obrigado pela resposta, a resposta está perfeita, então. Esse monopólio que ocorreu no século XIX, ele é marcado também por uma profunda desigualdade social, pessoas. A vida das pessoas no século XIX é incontáveis vezes pior do que a vida que a gente leva no século XXI. Se nós reclamamos da nossa vida no século XXI, vocês não têm noção de como era a vida das pessoas pobres ou das pessoas normais no século XIX. Expectativa de vida era muito baixa, mas muito baixa, não chegava a 40 anos na maioria das pessoas, certo? A gente está falando de um período onde não haviam leis trabalhistas bem sedimentadas e a exploração da mão de obra era algo brutal, brutal. A gente está falando de cidades completamente caóticas, completamente poluídas, completamente insalubres e violentas para viver.
Então, os monopólios capitalistas, eles criaram uma profunda desigualdade econômica no mundo, certo? No mundo. E o Estado, e aí quando eu falo Estado, vocês pensam em país, certo? Ele estava cooptado, ele estava comprado, ele estava juntinho desses monopólios capitalistas, certo? Então, quando um país imperialista pegava uma colônia nova, certo? Esse país que estava pegando aquela colônia nova era justamente para uma empresa daquele país ir lá explorar todos os recursos naturais. Por isso a aliança entre o Estado e os monopólios capitalistas, eles estão juntinhos. Não se esqueçam disso, por favor, certo? Ele ocorreu no final do século XIX, né? A partir de 1850 e 1870, até o início da Primeira Guerra Mundial, alguns dizem até o final da Segunda Guerra Mundial, mas quando a Primeira Guerra Mundial acaba, o mundo ele já fica muito diferente. Predominou na África e na Ásia, como vocês sabem. Os lucros obtidos, eles iam direto para a capital, certo? Então, os lucros que estavam lá na Índia, eles iam direto para a Inglaterra, certo? Então, quando a gente viu aquele vídeo sobre o ressarcimento que o parlamento belga quer dar ao Congo, por exemplo, é justamente por causa disso. E muitas das vezes as pessoas ficam pensando: velho, esses caras estão reclamando de barriga cheia. Como assim estão reclamando de barriga cheia? 20 milhões de pessoas foram assassinadas por causa disso. Todos os recursos da borracha foram retirados por causa disso. Então, se a Inglaterra ela é rica hoje, é porque ela explorou o Congo. Se o Congo é pobre hoje, é porque ela foi explorada pelos belgas. Então, essa... Desculpa. Desculpa de novo. Essa relação, ela ainda é muito atual, certo? Ela ainda é muito atual. E como vocês sabem, a exploração imperialista visa desenvolver o capitalismo na colônia. Existia uma concepção racista, certo? Racista, de que os europeus, né, eles pensavam que estavam levando a civilização para essas pessoas, que eles estavam levando a civilização para continentes que viviam na barbárie. Essa era uma das justificativas que eles tinham naquele período. Beleza, alguma dúvida por enquanto, pessoas? Não. Tá de boa mesmo? Alguma curiosidade? Nenhuma. Então vamos à ideologia neocolonial. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, e não menos importante, é: o que é ideologia, pessoal? É aquilo que você acredita. Qual é o conceito de ideologia? Aquilo que você acredita. É aquilo que você acredita, é simplesmente aquilo que você acredita. Então, sua ideologia é o que você acredita. Você acha que não seria um pouco para além disso, não? Aquilo que você acredita que, como eu posso dizer, você tem... Você acredita com todas as suas forças. Acredita piamente naquilo. Tem sentido, certo? Tem sentido. Eu vou ler um conceito. Eu vou ler, na verdade,
o conceito clássico do que é uma ideologia, certo? Uma ideologia, pessoal, ela é um conjunto de ideias que, quando elas se juntam, certo? Desculpa, vamos lá. Primeira coisa, a ideologia ela é um conceito polissêmico, certo? Antes da gente entrar nas definições do que seja ideologia, a primeira coisa que vocês precisam entender é que ideologia é um conceito polissêmico. O que é um conceito polissêmico? É um conceito que tem múltiplos significados, certo? É um conceito que tem múltiplos sentidos. Então, dependendo de onde você esteja falando, dependendo da época em que você esteja falando, a ideologia pode ter um sentido ou outro sentido, certo? A ideologia, ela é um termo que ela vai se alterar ao longo dos séculos e que ela vai ter uma multiplicidade, ou seja, ela vai ter vários significados ao longo do tempo, certo? Então, digamos assim, trazer para vocês é o conceito de ideologia da nossa modernidade, beleza? Não é o que está relacionado ao que é ideologia dos gregos ou de outros, beleza? O que é a ideologia? A ideologia, ela é um campo, certo? Que aborda a formação e a construção das ideias. Então, a ideologia ela é um campo do conhecimento, certo? Ou seja, a ideologia estuda a formação e a construção das ideias que determinados grupos vão ter. Mas a ideologia, ela também vai ser, certo? Como vocês acabaram de falar, um conjunto de ideias ou uma idealização sobre alguma coisa. Então, eu vou botar no chat caso vocês se confundam, certo? Eu dei duas definições de ideologia para vocês. A primeira, que eu vou botar no chat aqui, ó, é ideologia, certo? Como uma corrente crítica que analisa a construção das ideias. Beleza? Isso aí é, digamos assim, a parte acadêmica da coisa, a parte das pessoas que estudam as ideologias. Beleza? Isso aí é a primeira definição. E aí você vai, caso você queira conhecer mais, você vai ler Augusto Comte, você vai ler Tracy, que é um filósofo moderno. Isso aí é uma coisa. Beleza? A ideologia também pode significar, beleza? Vou botar de novo, ideologia, aqui para vocês, um conjunto de ideias ou idealizações que um grupo tem sobre algo. Algo ou alguma coisa, né? Beleza? Então, no século XIX, pessoas, o que os europeus no século XIX fizeram foi construir uma ideologia, certo? Ou seja, eles criaram um conjunto de ideias e um conjunto de idealizações que a gente vai chamar de ideologias neocoloniais, certo? Todos esses pontos que estão no slide de vocês são posicionamentos ideológicos que os europeus criaram no século XIX para justificar aquilo que eles estavam fazendo com a África e com a Ásia. Beleza? O primeiro delas, e o mais importante e o mais presente até hoje, é o que a gente vai chamar de darwinismo social. Todo mundo sabe quem é Darwin aqui, afinal de contas, porque eu falei para vocês nas nossas primeiras aulas, eu expliquei quem era Charles Darwin. Vocês lembram quem era Charles Darwin? Ítalo? Claro, professor. Lembram? Claro. Claro, beleza. Bora lá. Darwin foi pai de que teoria?
Teoria evolucionista. Teoria da evolução das espécies, né? Beleza. Uhum. O que é que diz a teoria da evolução das espécies? É que o mais forte sobrevive, o mais adaptado sobrevive. Ó, não fale mais de novo do mais forte, não, Jonathan. Ou Mais Ítalo. adaptado, eu me confundi. Isso. Na nossa aula foi o que eu mais falei para vocês, lembram? Uhum. Gente, por favor, tirem essa visão darwinista errônea de que é o mais forte que sobrevive, etc, etc, etc. É só olhar para os dinossauros. Se extinguiu tudinho. E o que tá aí até hoje? A barata. Perfeito, Ítalo. Perfeito, Ítalo, perfeito. Ah, e existem fatores externos no caso dos dinossauros também, né, Ítalo? Se não fosse esse mega asteroide que caiu na Terra há 65 milhões de anos, possivelmente os grandes répteis, que eram os dinossauros, continuariam imperando como a principal espécie, como o principal grupo, e a gente não teria começado a era dos grandes mamíferos, né? Assim, Porque, eu não eu sei se acho que não. vocês sabem. Diz, Ítalo. Eles não sobreviveriam à era do gelo. Você não sabe. Como é que você está Eu afirmando? acho. Não tem como saber, Ítalo. Não tem como a gente saber. A gente sobreviveu à era do gelo. Os grandes mamíferos sobreviveram à era do gelo. Por que os dinossauros não poderiam? Por que os grandes répteis não poderiam sobreviver à era do gelo? Eu não estou dizendo todos os grandes répteis iriam sobreviver à era do gelo, mas muitos Mas répteis um ou outro se adaptaria. Um ou outro se adaptaria. iriam. O ponto que é importante pensar é que a era dos grandes mamíferos ela só começou por causa do asteroide. É E verdade. aí, quando a gente fala grandes mamíferos, a gente se inclui, viu, pessoal? Nós somos considerados grandes mamíferos, certo? Os seres humanos são considerados grandes mamíferos. A gente. Um dos grandes problemas da modernidade foi tentar separar o ser humano do resto da natureza, como se a gente fosse a categoria especial, como se a gente fosse Uma coisa à parte. Sim, perfeito. Como se a gente fosse uma coisa à parte e não participasse. A gente aí. A gente é especial. Beleza, a gente é especial, mas não significa que a gente seja separado da natureza por causa disso, né? Talvez a grande chave do nosso século XXI é a gente se reconectar com a natureza enquanto espécie, porque senão a gente não tem futuro, possivelmente. E Darwin vai ser Darwin, enquanto intelectual, enquanto cientista, ele deu um dos primeiros passos para que o ser humano se reconecte um pouco com a natureza, quando ele diz: olhe, a, a gente se acha especial, a gente acha que a gente não está incluído na natureza, que a gente é uma espécie à parte, que a gente não tem nada a ver com eles, mas nós somos da natureza, do mesmo jeito que todas as espécies, nós não somos nada diferente, não. E a ideia de que a gente é mais bem adaptado e por isso a gente está aqui, a adaptação é justamente a chave do processo de evolução e do processo de seleção natural, né? Quanto mais espécies conseguem se adaptar ao ambiente, mais elas deixam suas heranças genéticas lá e mais elas vão se reproduzir. O que é que o darwinismo social vai fazer? O darwinismo social vai pegar a ideia de Darwin, certo? Ele vai pegar a ideia de evolução das espécies de Darwin e ela vai aplicar a evolução das sociedades, a evolução das civilizações, a evolução dos grupos humanos. Só que o darwinismo social, em vez de pensar na evolução social como adaptação dos seres humanos àquelas condições que eles vivem,
o darwinismo social vai pensar na lógica de melhor e de pior. Então, o darwinismo social ele vai afirmar que existem civilizações e existem grupos humanos que são superiores a outros. E por serem superiores a outros, por eles serem superiores aos outros, eles teriam o direito de subjugar aqueles outros grupos humanos. Essa é a lógica do darwinismo social. É de pegar as ideias do Darwin, de dizer que existem sociedades mais evoluídas do que outras, distorcer a ideia do Darwin nesse sentido e, a partir disso, justificar a exploração, a guerra, o domínio de uma sociedade sobre a outra. É a ideia do eurocentrismo, é a ideia de pensar a Europa como centro do mundo, de pensar a Europa como o centro da humanidade, de pensar a Europa como o estágio mais evoluído da civilização humana, e justamente por essa ideologia de superioridade da Europa em relação às demais, a Europa possuiria o direito, às vezes eles pensavam até como dever, de levar a civilização para as outras regiões. Como se o europeu tivesse fazendo um favor às outras regiões. Como se o europeu ele tivesse fazendo uma brodagem para a galera. Como se o europeu fosse o bonzinho da história. E eu falei para vocês aqui que ainda existe muito forte e muito presente essa lógica dos europeus de pensarem dessa forma aqui na Europa. Eles pensam muito de como se eles tivessem feito mais coisas boas do que coisas ruins ao continente africano, ao nosso continente, à América, à Ásia. Eles têm essa visão completamente distorcida do imperialismo, como se não fosse algo de todo ruim mesmo, como se eles tivessem feito boas ações com os africanos, boas ações com os americanos, boas ações com os asiáticos. Essa é a ideologia do neocolonialismo. Beleza, pessoas? Todo mundo compreendeu isso? Tem alguma dúvida? Compreendido. Para mim tá tranquilo. Boa. Eu só quero adentrar a um ponto aqui, porque eu estou lendo um livro do Gessé de Souza, estou lendo o Subcidadania Brasileira. Livro, meu Deus, maravilhoso, o homem escreve demais. Ainda não dá para vocês lerem, porque ele é um livro sociológico mais acadêmico, assim, então vocês ainda não chegaram nesse patamar para ler de boa, mas assim, quando vocês virarem estudante universitário, tiverem aquele vocabulário robusto mesmo, assim, metam bronca para ler, porque é um dos livros que mudam a visão das pessoas sobre as coisas. E o Gessé de Souza, ele vai nessas ideologias que vocês estão vendo aí, para mostrar o quanto elas ainda permanecem nas sociedades. O darwinismo social, pessoal, ele justifica o racismo, certo? O darwinismo social ele vai inaugurar o que a gente chama de ideologia do racismo científico. Já ouviram falar do racismo científico? Não. Vou escrever aqui, racismo científico. Nunca ouviram falar? Pois vou definir na escrita e vou falar para vocês, certo? O racismo científico, pessoal, ele foi uma prática que ocorreu no século XIX, no início do século XX, que tentava usar a ciência e o método científico para justificar o racismo, certo? Assim, que tem até aquela história que
que o negro tem duas marquinhas dentro do crânio, que por isso ele é mais submisso. Onde é que você leu isso? Já assistiu Django Livre? Já, claro, mas eu não Pronto. lembro, faz tanto tempo. Essa citação é do senhor Candy. Massa. O filme, o Django Livre, ele se passa no final do século XIX, nos Estados Unidos, né, É, Ítalo? isso. E você deu um exemplo perfeito do que é o racismo científico, do É um que foi puta o filme. racismo científico. Eles tentavam usar o método e as práticas científicas para justificar uma suposta superioridade dos brancos em relação aos negros. Eles tentavam usar da ciência e da legitimidade do discurso científico para dizer que brancos são superiores aos negros e que os negros são inferiores aos brancos por causa que alguma ciência disse isso. Eles, Até inclusive, porque vão melanina inventar. define tudo, né? Fala. Até porque melanina define tudo, né? E se a gente for olhar a diferenciação genética, meu Deus do céu, a diferenciação genética entre a gente e um chimpanzé é de 2,8%. Imagina. Enfim. Enfim. Continuando. Eles tentavam, porque vocês sabem o quanto a ciência ela pode ser usada para tentar justificar determinadas práticas, né? A ciência ela vai dar, digamos assim, a justificativa para que os caras ajam daquela maneira. Porque eles vão dizer, isso é uma pesquisa científica, a ciência disso é verdade. O problema é quando os caras criam falsas ciências. Os caras usam da ciência para justificar o seu preconceito. Esse é o problema. Isso é o que aconteceu com o racismo científico no século XIX. Os caras criaram pseudo, falsas ciências para tentar justificar essa superioridade. Isso é o darwinismo social. Isso é a ideologia do neocolonialismo. Então, eles vão criar, por exemplo, a craniometria, uma pseudociência que dizia que a circunferência do cérebro das pessoas, o tamanho do cérebro das pessoas definiam inteligência, definiam capacidade de raciocínio, definiam coeficiente de inteligência das pessoas. Como se você tem uma cabeça maior ou menor definisse se você foi inteligente ou não, ou Nossa, definisse se uma todo ano o raça era Cearense ganha superior ou o não. prêmio Nobel aí. Como? Todo ano o Cearense ganha o prêmio Nobel aí. Aí, pegou pesado, hein? Que humor negro, amigo. Meus amigos cearenses gostam, porque eles são muito inteligentes de fato, né? Também. E aí, esse racismo, o Gessé de Souza, ele vai dizer que no início do século XX, a ciência, né, o avanço da ciência, derrubou esses mitos, derrubou o racismo científico, derrubou essa ideia, né, de que os negros eles são menos inteligentes e mais fortes fisicamente, porque a modernidade ele vive da dualidade entre corpo e a mente, como se corpo e mente fossem algo separados, né? E para dizer, olhe, nós europeus, nós somos pessoas que temos a mente mais evoluída e o nosso corpo não é, mas nossa mente é mais evoluída e por isso nossa sociedade é mais evoluída, é por isso que nossa sociedade é mais civilizada, porque nós somos racionalmente mais inteligentes do que os negros. Essa dualidade de corpo e mente é o que vai ser usado por essas pessoas para tentar justificar essa superioridade. E mesmo quando o racismo científico ele cai por terra no início do século XX, pessoal, as pessoas continuam usando dessa retórica para tentar justificar com que alguns fossem melhor do que outros. Isso ocorre hoje no mundo. Quando a gente, enquanto brasileiro, se posiciona de uma maneira rebaixada e periférica em relação à Europa e aos Estados Unidos, por exemplo, como se a Europa fosse
né, o patamar, os caras aqui são assim, assim, assado, como se não houvesse corrupção na Europa, como se a gente não tivesse uma elite econômica que explora na Europa, como se a gente não tivesse problemas no Estado europeu, né? Então, como se a Europa fosse a melhor coisa e nós somos o nada, né? O complexo de vira-latas que a gente tem. Isso ainda é uma lógica racista. O Gessé de Souza vai dizer, ó, essa dualidade que o racismo científico pregava ainda permanece na sociedade de hoje, só que do ponto de vista da cultura, como se um grupo humano fosse culturalmente superior ao outro e o outro fosse o ignorante, violento e tudo mais, como se o Brasil fosse composto de pessoas violentas e brutas e a Europa fosse composta de pessoas cultas e racionais. Certo? Alguma dúvida nisso aí, pessoas? Não, não. Não? Uau! Fico muito feliz. Para mim tá tranquilo. Para mim tá Até bem semana que tranquilo. vem, para a gente terminar o nosso assunto de imperialismo, certo?